Oi, gente. Voltei. Mas, como eu estava falando, se você lembrar de alguém que eu esqueci de colocar no grupo, você me avise, tá? Mas voltando à nossa revista, nós temos o item aqui, necessidade de autocontrole. O autocontrole é você saber se controlar, você ter o raciocínio, pensamento sobre o seu controle. Você não deixa o seu instinto tomar conta de você, mas você mantém o controle da situação. Tá? E a necessidade do autocontrole ele divide em três partes. O autocontrole com muita facilidade, que nós perdemos com mais facilidade, que é o autocontrole nas palavras, nas ações e nos pensamentos. O autocontrole nas palavras, ele coloca aqui, as palavras são as coisas mais fáceis de nós perdermos o controle. Nós começamos uma conversa e alguém começa um assunto que você, de repente, a opinião dessa pessoa você não concorda e você começa a debater e os ânimos começam a se alterar e isso às vezes leva à perda do nosso autocontrole. E não só seu, como às vezes da outra pessoa também. E por às vezes uma coisa simples, quantas vezes nós ouvimos falar que fulano brigou com ciclano por causa de política, de futebol. Isso no mundo é a coisa mais trivial de acontecer. E perdeu-se o controle das ações, das palavras e depois perde-se o controle das ações. Quantas vezes, eu volto a falar, que nós vimos isso acontecer, muitas vezes, às vezes, até na própria televisão nós vemos isso acontecer em reportagens. Ah, fulano brigou com ciclano por causa de futebol. Começou com um, entrou dois, três, quatro, e aquela confusão generalizada. A perda do autocontrole nas ações, como esse exemplo do futebol, e uma coisa mais sutil, a perda do autocontrole nos nossos pensamentos. E isso é uma coisa muito séria, porque o diabo, ele tenta colocar coisas na nossa cabeça. Pensamentos que vêm a nós não sabemos de onde, pensamos que não sabemos de onde, mas nós sabemos que isso provém do maligno. Pensamentos que não são do coração de Deus. Pensamentos que vêm aleatoriamente na nossa cabeça. Pensamentos funestos, pensamentos de destruição, pensamentos de morte, que às vezes vêm à nossa mente. E o que é pior, às vezes nós alimentamos esses pensamentos e aí é que a coisa fica muito séria para gente. Quando nós começamos a alimentar esses pensamentos indevidos que vêm à nossa mente, aí nós estamos começando a perder o nosso autocontrole. E nós precisamos, assim que esse pensamento vier em nossa mente, precisamos repreender esses pensamentos imediatamente. Nós não devemos dar lugar a Satanás na nossa mente, principalmente na nossa mente. Porque a nossa mente, que Deus nos deu para nós nos defendermos, para que nós possamos pensar, ei, esse pensamento, ele não é de Deus. Essa palavra que veio à minha boca antes mesmo de eu proferir, tá? Essa palavra que veio à minha mente para eu falar, ela não é de Deus. Essa ação que eu vou fazer, ela não é de Deus. O raciocínio, o autocontrole são armas que Deus nos deu para que nós possamos nos defender. Antes de prosseguir,
Se você quiser gravar um vídeo com a sua pergunta, um áudio, de repente fica mais fácil para você. Podemos fazer uma interação, tá? Fique à vontade. Mas, voltando. Outro item que nós temos na nossa revista é, causas da intemperança. E ele lista algumas coisas que podem causar a perda do autocontrole, a perda da temperança. Ele coloca na revista o álcool, o fumo, perdão, deixa eu colocar aqui o óculos. O álcool, o fumo, a glutonaria, a sensualidade, como agentes que podem causar a perda do autocontrole. O álcool é um exemplo fácil de nós vermos isso, né? Quando a pessoa se altera, como quando começa a beber. Antes de eu me converter, eu já tinha parado de beber. Não que eu fosse beber, não que eu bebesse demais. Não, eu sempre fui meio moderado com relação à bebida. Mas o meu pai fala uma frase que eu acho assim perfeita. Deus já me amava antes de eu amá-lo. Eu parafraseando isso que ele fala. Ele fala, Deus já gostava de mim antes de eu gostar dele. Mas, vou dar um breve testemunho. Certa vez eu saí com amigos, amigos de faculdade, que ainda são amigos meus até hoje, e nós saímos para nos encontrarmos, para conversarmos, jogar conversa fora, tal, porque há muito tempo nós não nos víamos. E nós ficamos até altas horas bebendo, comendo, conversando, e eu bebi bastante naquele dia. E eu fui embora para casa, eu lembro de ter acordado em casa. Eu simplesmente não me lembrava não me lembrava do que tinha acontecido. E eu, preocupado com diversas coisas, primeiro que eu acordei, não sabia nem onde eu estava. E depois depois de um certo tempo, eu descobri que eu estava no meu quarto, na minha cama. E eu fiquei muito assustado com aquilo, não me lembrava das coisas, e depois eu conversando com as pessoas, a pessoa falou que eu fazia isso, não que eu tivesse feito besteira, mas como eu cheguei em casa, será que alguém me trouxe? Essas perguntas começaram a vir à minha cabeça. E nesse dia, eu falei, eu não quero mais beber. E eu parei. Desse dia, eu parei de beber. E já era Deus começando a mover o meu coração. Já era Deus gostando de mim. Porque as pessoas que estavam comigo falaram que eu estava ruim, estava muito ruim, mas cheguei em casa em total segurança. Em total segurança. Cheguei, não tinha um arranhado no carro, cheguei, não tinha largado porta aberta, não tinha passado mal, não. Eu simplesmente não lembrava o que tinha acontecido. E hoje eu vejo isso como um livramento de Deus. E hoje eu agradeço a Deus por essa lição. Uma lição que eu, antes de ser cristão, eu já tinha aprendido. E eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa lição. E foi tão importante na minha vida. Voltando. Mas diversas coisas podem ocasionar a perda do autocontrole. Ele deu o exemplo aqui de coisas. O álcool e o fumo são coisas que o cristão não deve utilizar. Tá? Até algumas igrejas permitem tomar um cálicezinho de vinho, mas a nossa denominação ela é abstêmica, ou seja, nós não utilizamos álcool, ponto. Tá? Nós não utilizamos álcool. A glutonaria, infelizmente, é uma coisa que eu mesmo às vezes caio nessa tentação, né? Como comer é bom, mas nós devemos regrar a nossa boca sim.
E isso é importante. A sensualidade, gente, vamos combinar o seguinte: a televisão é uma coisa muito boa, mas existe muita sensualidade sendo colocada na televisão hoje. Os mais novos não vão saber o que é isso, mas antigamente, quando nós tínhamos o governo militar no Brasil, nós tínhamos algo chamado censura. E a censura, ela aparecia na televisão, aparecia uma tela escrito censura, tal filme liberado para maiores de tantos anos. E era uma coisa extremamente controlada. Não é como hoje, que aparece qualquer coisa na televisão em qualquer horário. Tá? Cenas de sexo, vamos colocar a dura realidade, em horário que às vezes crianças estão assistindo aquilo. E às vezes nem sempre os pais podem estar controlando naquele horário a criança de ver aquele filme. De repente a criança está com uma babá, de repente até a mãe está numa cozinha fazendo uma comida e quando a criança está vendo uma televisão, perdão, o pai está trabalhando, não está podendo controlar naquele momento aquela situação, mas isso influencia até a nossa vida adulta. Tá? Até os adultos são influenciados também por tanta sensualidade hoje explícita na televisão. Eu não vou nem comentar da internet, que a internet, então, é uma coisa pavorosa. Mas nós temos o controle, nós temos a mansidão, nós temos o nosso controle, nunca esqueça disso. Deus nos deu isso aqui, ó. Essa massa cinzenta, nós temos que colocá-la para funcionar. Nós temos o nosso raciocínio para a hora que nós vermos, sabermos, ei, isso não é para que eu veja. Isso aqui não é para que meu filho veja, meu filho, minha filha veja. Isso aqui não vai me edificar absolutamente em nada. E agora eu vou falar, não, eu vou falar somente da sensualidade, mas vou falar de diversas outras coisas. O pastor debate muito. O que o Big Brother vai acrescentar nas nossas vidas? Ah, é legal, é fofoca, é não sei o que, não sei o que lá. Tá, tudo bem, é fofoca, é contenda, isso vai acrescentar alguma coisa na sua vida cristã? Ou na sua vida secular, isso vai te acrescentar algum ensinamento? O que nós estamos vendo nas nossas televisões? O que nós estamos assistindo na internet? O autocontrole, a temperança também é isso. Também é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu faço. A temperança não envolve uma única coisa. A temperança envolve diversas coisas nas nossas vidas. Eu volto a falar. Nosso texto base. O fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se nós praticarmos todos os itens do frutos do Espírito, a mansidão, eu sei que a mansidão hoje é uma coisa muito difícil, porque às vezes nós temos um irmão na igreja que, nossa, meu Deus do céu, eu tenho que aturar o Jorge. Gente, mas é testar a nossa mansidão, gente. Aturar o Jorge é testar a mansidão da gente. Mas a mansidão, a temperança, é algo que nós devemos cultivar e nós devemos mantê-las sempre. Amém?
eu tratei não só da temperança, mas dei mais destaque à mansidão, porque a mansidão é algo que tem faltado no mundo. E não só às vezes no mundo, mas, perdão, não no mundo e principalmente às vezes na vida cristã. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, a mansidão é algo de extrema importância. Quando foi a última vez que nós passamos tanto tempo juntos? Que eu digo tanto tempo juntos, a nossa família, que nós devemos procurar, temos que procurar ficar em casa, junto com a nossa família. Mas quanto tempo que nós não passávamos tanto tempo junto, às vezes, com a nossa família? Infelizmente, eu tive que, infelizmente por um lado e felizmente por outro, tá, gente? Os meus pais, eles estão em outro lugar. Meus pais estão numa casa que nós temos aqui em Xinguá. Então, uma vez por semana eu vou lá para levar mantimentos, mas eu estou afastado dele e isso está sendo extremamente difícil. Extremamente difícil para mim, porque eu via meus pais todo dia em casa, nós nos falávamos, nós brincávamos, nós ríamos, nós chorávamos, e apesar da minha irmã estar na casa de cima com o marido dela, é extremamente difícil para mim. Eu não vou enganar, é extremamente difícil. Mas existem pessoas que estão com a família toda em casa. De repente o pai saía para trabalhar todo dia de manhã, a mãe também saía para trabalhar, o filho ia para a escola e não havia esse encontro mais. E hoje todo mundo está em casa. E agora, as pessoas convivendo juntos, as pessoas estão descobrindo as virtudes e os defeitos das pessoas. E às vezes o defeito da pessoa não te agrada, mas é o defeito daquela pessoa. E nós temos que ter mansidão, sim, para ter isso, para ter que aturar o defeito daquela pessoa. A pessoa, sei lá, vai e deixa todas as luzes da casa acesa. E você que paga a conta de luz, meu Deus do céu, deixou a luz toda acesa, para que isso? Está de dia, está tudo claro, por que a pessoa deixa a luz acesa? Coisinhas que vão minando o nosso controle. Mas nunca se esqueça, mansidão, temperança, ter autocontrole, deixar o raciocínio funcionar, exercitar o seu raciocínio todo dia. Eu sei que é um tempo difícil, mas já estava previsto isso. Nós já sabíamos que, não exatamente isso, né? Mas nós sabemos que essas coisas viriam a acontecer. Eu encerro a nossa lição, essa lição de o discípulo e a temperança, e peço a você novamente, qualquer dúvida, entre em contato aqui pelo grupo. Ou se você quiser mandar uma mensagem no privado, pode mandar. Se quiser mandar um áudio, se quiser mandar um vídeo, manda e nós vamos tentar sanar as suas dúvidas, tá? Eu estou doido para que as aulas voltem ao normal. Doido para que os cultos aconteçam na igreja novamente. Eu estou doido para isso acontecer. É horrível nós ficarmos separados. As nossas aulas são sempre em tom de brincadeira, em tom de comunhão, e é muito difícil nós estarmos afastados fisicamente. Mas em coração, nós estamos sempre unidos. Não se esqueça disso. Eu agradeço a você por assistir esse vídeo. Transmitam às outras pessoas para que elas assistam o vídeo da nossa aula. Na semana que vem nós teremos outra aula. E leia a lição de número 7, que é a lição
também de extrema importância o discípulo e o perdão. O texto bíblico diz: suportamos-vos e perdoamos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13. Amém? Fiquem em paz, fiquem com Deus e cuide-se. Amém?